E você sabe que, então, foi lançado aí pela revista OVNI Pesquisa, no último número, de junho agora desse ano, né, o último número da revista OVNI Pesquisa, dois artigos nessa revista, certo? Um artigo do Aloysio Carvalho e um outro artigo do Aloysio Carvalho, que ele é tecnólogo em redes de computadores, e o artigo do Rodrigo Moura Visoni, que é um arquivologista formado pela Unirio, e ele é especialista em aviação, história da aviação, colabora com várias revistas de aviação, e é um colaborador da revista Alvini Pesquisa já há alguns anos aí, né? E os dois publicaram, cada qual uma matéria, argumentando, né, argumentando que o que foi visto na noite aí, né, nessa onda durante esse ano, foi, na verdade, um fenômeno que ainda é um tanto quanto desconhecido da maioria das pessoas, mas que nos últimos anos a física vem pesquisando e conhecendo melhor esse fenômeno, que é o fenômeno do plasma. Né? O fenômeno do plasma. Eles aproveitaram que saiu um artigo no jornal de física, né? Em fevereiro, no jornal renomado aí de física, de pesquisadores que estão levantando a hipótese, né, de que grande parte do fenômeno OVNI, uma parte do fenômeno OVNI é provocado, na verdade, por avistamentos de plasma, né, chamado de plasma, certo? Plasmas que começaram a ser investigados já nos anos 30, né? Começou a se, né, verificar a existência do plasma quando se pesquisava a condução elétrica em tubos de vácuo, certo? E eles começaram a notar a presença de plasma quando estavam observando ondas eletromagnéticas na ionosfera, certo? E, e veja bem, aqui o nosso amigo Aloysio Carvalho, ele até cita aqui, ó, os plasmoides foram primeiramente descritos por Winston Bostwick, do Laboratório de Radiação da Universidade da Califórnia, em 1956, quando ele experimentava com uma câmera de vácuo e notou a produção de bolas de plasma de gás de baixa densidade, autocontidas. O experimento demonstrou como linhas de campos magnéticos podem ser arrastadas e retorcidas. Ao disparar diversos plasmoides de vários geradores simultaneamente, ele acabou por simular a formação de galáxias espirais e barradas. Tais plasmoides foram encontrados na natureza dentro da atmosfera terrestre, mas principalmente no espaço onde a radiação solar e os campos magnéticos do Sol e dos planetas geram espontaneamente os plasmoides. É um fenômeno bastante comum e previsível em muitos casos. Contudo, posteriormente foram observados plasmoides agindo de maneira inesperada e inexplicável como organismos unicelulares. Né? Com a área espacial, os avistamentos passaram a ser frequentes. Então, várias missões espaciais, né, como as STS, aí, a STS-75, por exemplo, eles filmaram muitos objetos que se aproximavam da nave, e eram bolas, né? Eram bolas como se fossem bolas energéticas que foram filmadas pela missão STS-75. E segundo aqui essa teoria, seriam plasmas, né? Seriam plasmas. Esses plasmas, eles se comportam mais ou menos de uma maneira semelhante, por exemplo, com organismos unicelulares, desses que a gente observa no microscópio. A gente olha pelo microscópio e vê os organismos se movimentando ali, e aquelas pequenas esferas que se movimentam fazendo curvas, né, ângulos, se movimentam aparentemente de maneira inteligente de certa forma é inteligente, mas são formas de vida que apenas seguiam pela busca de alimento, etc. Né? Esses plasmoides seriam, segundo essa teoria, agiriam de forma semelhante. Né? Então, eles dariam a impressão até que possuem uma inteligência, embora se avente que talvez eles possuam realmente algum tipo de inteligência. E essa seria uma nova forma de vida. Né? Então, seria assim, uma forma de vida intermediária entre a matéria, certo? Entre a matéria e a energia. E
esses plasmóides eles se comportam de maneira a canibalizar, às vezes, outros plasmóides, né? Eles canibalizam, ou seja, eles absorvem, né? Quer dizer, é um comportamento assim de um organismo que apenas está buscando alimento, né? Entre aspas, e que caça esses alimentos, né? Então eles especulam que esses plasmóides, né? Esses plasmóides eles possam inclusive ter comportamentos de perseguição, de fuga, né? E como eles são atraídos por qualquer fonte emanante, né, de energia eletromagnética, até mesmo ondas de rádio, né? E assim o jato dos aviões seria também algo que os atraísse, talvez os atraísse. E esses plasmas, então, por isso mesmo eles teriam sido vistos perseguindo esses jatos, né? Sendo que tem um negócio muito curioso aí. Os pilotos reportaram que, quando eles estavam perseguindo os objetos, eles verificaram que, muitas vezes, o objeto ele desenvolvia uma velocidade que acompanhava da própria aeronave, e ele mantinha uma distância que eles chamavam de uma distância infinita. Por que distância infinita? Porque o objeto tentava se aproximar, o avião tentava se aproximar do objeto, mas não diminuía a distância, ficava sempre o objeto na mesma distância. É curioso isso. Então ele diz aqui, o Aloysio Carvalho diz aqui que as espaçonaves, satélites, muitas câmeras que nos descortinam o mundo registram comportamento idêntico, demonstrando a qualidade viram no celular. Tá, já falei. Não sabemos como os plasmóides se alimentam, quanto vivem, o tamanho máximo que pode atingir. Novamente, temos uma imensa lista de perguntas. Quer dizer, existem mais, na verdade, mais perguntas do que respostas, né? Mas ele fala aqui da missão STS-75, do ônibus espacial Columbia, de 1996. Né? O sistema de satélite amarrado, TSS-1R, foi projetado para gerar campos de força eletromagnética, eletricidade e feixe de elétrons no meio espacial circundante. O cabo do satélite estava gerando atividade eletromagnética quando centenas de estruturas começaram a se aglomerar ao redor. Então, o comportamento típico de plasmóides. Os plasmóides podem sobreviver à tempestade, certamente são capazes de sobreviver na parte densa da nossa atmosfera. Poderiam explicar a grande maioria dos avistamentos de luzes noturnas. Além disso, já se sabe que são capazes de responder a estímulos luminosos, tais como piscadas de lanterna ou feixe de apontador laser. Lembrando que gatos interagindo com eles de alguma forma, brincando com eles, mas e aí ele até cita o Jacques Vallée, dizendo que o Jacques Vallée se perguntava por que existem tantos casos, né, de avistamentos durante toda a história. Segundo o Aloysio Carvalho, isso poderia ser explicado pela presença desses plasmóides. Não são viajantes de outro planeta, tempo, dimensão, ele está aqui dizendo. Usando campos eletromagnéticos, não são afetados pela inércia, pois não possuem massa significativa, especialmente nada biológico. Então, ele cita aqui o artigo no Journal of Modern Physics, saiu em fevereiro de 2024. É um estudo intitulado Vida Extraterrestre na Termosfera, Plasmas, OVNIs, Pré-Vida, Quarto Estado da Matéria, que motivou aí o texto do Carvalho e do Bisoni, né? Apenas discordamos dos autores ao falar em vida extraterrestre, porque não foi apresentada uma evidência de que esses plasmóides sejam uma vida extraterrestre, mas, na verdade, esses plasmóides podem surgir na Terra mesmo, né, na própria atmosfera da Terra. E, claro, principalmente, eles são criados ao redor do Sol, certo? Onde existe campo magnético interagindo com o campo eletromagnético de uma estrela, certo? E sobrevivem na termosfera, quer dizer, a termosfera, tudo sugere que pode sobreviver ao vácuo completo do espaço. Termosfera que é onde estamos situados, né? Podendo eventualmente vagar ao redor de uma estrela entre planetas ou até mesmo no espaço interestelar, mas até o momento não foram apresentadas evidências. Afinal, aí ele encerra dizendo o seguinte: outro ponto independente da mais investigação é se os comportamentos apresentados são inteligentes ou apenas resultado da interação de campos eletromagnéticos mais fortes,
do Sol, da Terra e mesmo de tempestades. Afinal, o conceito de inteligência é tão amplo que pode ser aplicado a uma ameba que tenta engolir uma presa e a essa presa unicelular microscópica se movimentando para evitar ser devorada. Logo, poderia ser aplicada aos comportamentos descritos e filmados dos plasmóides. Só que, claro, como ele próprio admite aqui, existem mais perguntas do que respostas, né? Tá certo? E aí vem o artigo do Visoni, certo? O Visoni, ele avança na hipótese, ele cita aqui ele cita aqui o artigo, né, do radioamador húngaro naturalizado brasileiro Iwan Thomas Halas, que publicou um artigo um mês depois da grande onda, no jornal Estado de São Paulo, no dia 19 de junho, que explicando, né, na época ninguém deu a mínima para esse artigo, passou totalmente despercebido, esse artigo do Halas, que ele diz que naquele mês de maio tinha havido um grande aumento da atividade solar, com aumento de manchas solares que triplicaram no período de apenas 5 dias, conforme informações fornecidas pelo National Bureau of Standards dos Estados Unidos entre 15 e 20 de maio. Entre 15 e 20 de maio, as manchas passaram de 7 para 21. Houve a emissão de jatos de plasma, massa coronal, também conhecidos como rajadas de ventos solares, os quais acabaram por atingir a Terra. Certo? Plasmas consistem em aglomerados de íons, elétrons, moléculas de gás neutro, fótons e campos elétricos. Podem ter densidade e temperatura alta ou baixa, ser estáveis ou instáveis, visíveis ou invisíveis ao olho humano. Essas massas de plasma refletem as ondas hertzianas como se fossem objetos metálicos, e por isso podem aparecer nas telas dos radares. Por serem altamente ionizadas, também podem emitir luz, características que, conquanto explicasse bem os fluxos e as luzes observadas na noite oficial, não esclareciam os movimentos aparentemente inteligentes dos OVNIs, como voar em formação e aproximar-se e afastar-se das aeronaves. Por isso, a proposição acabou sendo desconsiderada na época. Bom, aí o Visoni diz, porém, nesse artigo que saiu agora, do Journal of Modern Physics, os autores comunicam a descoberta surpreendente de plasmas inteligentes, de até 1 quilômetro de diâmetro, que foram filmadas em emissões distintas dos ônibus espaciais da NASA, acelerando, desacelerando, parando, formando bandos, e um típico comportamento predatório. E por aí vai. Os plasmas podem ser atraídos por energia nuclear, sinais de rádio, bem como fontes de calor e eletricidade, gerados por aeronaves a hélice e a jato. Certo? Quando percebidos, muitas vezes acabam classificados como bogeys, panis, ovnis, tráfico hotel, ou, como era comum durante a Segunda Guerra Mundial, full fighters. Certo? Então, os full fighters também se enquadram aí, né? Tem a mesma característica desses OVNIs foram observados na noite oficial. Também as luzes de Resdalen na Noruega, as famosas luzes de Resdalen, que foram vistas nos anos 30, que nos anos 80 começaram a ser estudados oficialmente, né? Até filmados, e segundo aí essa teoria, essas luzes de Resdalen talvez sejam plasmas, né, que são atraídas para a área de Resdalen, porque ali no vale de Resdalen há muitas rochas cristalinas e quartzo com carga eletromagnética intensa, chamada piezoeletricidade. E aí o Visoni encerra assim, embora alguns plasmas aparentam individualidade e se envolvam em canibalismo energético, não é certo que tal comportamento seja proposital, inteligente ou instintivo. As ações registradas podem ser pouco mais que autômatas e involuntárias, causadas pelo grau de magnetização dos plasmas e das cargas positivas e negativas presentes no ambiente. É lícito, porém, perguntar: os plasmas inteligentes seriam um intermédio entre a matéria viva e a inanimada? Essas estruturas complexas exibem propriedades suficientes para serem consideradas até matéria viva inorgânica existente no espaço, ou seja, uma forma de vida extraterrestre completamente diferente da vida como a conhecemos, ou terrestre, como no caso das luzes de Resdalen. Um tipo de vida eletromagnética. Certo? Aí ele próprio diz que essa é uma hipótese ainda que ainda precisa ser muito comprovada, né? Então fica isso daí, Wellington, a teoria lançada aí pelo Visoni, sendo que é bom que se ressalte aqui.
tanto o Visoni como o Carvalho, o Aloysio Carvalho, eles admitem que ainda tem muita pesquisa a ser feita nesse campo, né? Tem muitas lacunas aí, muitos gaps, né? Bom deixar claro que essa teoria certamente não explica tudo que foi visto na noite oficial, tampouco explica grande parte do fenômeno OVNI, talvez possa explicar uma parte, né? Uma parte possa talvez ser explicada. E essa teoria aí é interessante porque ela não é nova também. Ela não é nova. Eu mesmo coloquei um vídeo no meu canal aí sobre essas teorias aí, que eram esses seres eram chamados de zeroides, né, na falta de um termo melhor, aí nos anos 70, 80, se usava o termo zeroides para falar desses seres aí, que seriam a teoria que talvez existissem criaturas vivas no espaço, certo? Isso seria assim como nós descobrimos a existência de criaturas vivas, né, quando observamos uma gota d'água no microscópio, por exemplo, né? E até então a gente não tinha a mínima noção que poderia existir seres que se movimentando, né? Seres microscópicos se movimentando, com movimentos até inteligentes no microscópio. Então a teoria é de que existiriam seres vivos, né, no espaço, uma forma intermediária de vida, e esses heróides, né, alguns chegaram até a especular que seriam seres vivos mesmo, biológicos, né? Uma pessoa aí até me sugeriu dessa série da Star Wars aí que tá sendo transmitida aí, acabou de ser transmitida, Star Wars Ahsoka, né? Ahsoka, em que num dos episódios aparecem umas baleias, né? Umas formas de vida lembrando baleias que vivem no espaço, né? Claro que é uma tremenda especulação isso, mas a própria Star Trek teve um episódio ali em que apareceu um organismo gigantesco, né? Maior do que a própria nave, um organismo estilo uma ameba gigantesca no espaço que estava se viva no espaço e se ampliando, né? Crescendo cada vez mais, se alimentando ali de talvez energias, né? Radiações, energia eletromagnética que abundam no espaço, né? Então, o próprio Star Trek chegou a ter um episódio também sobre isso, né? Então, são especulações, o Aliton, eu acho, entende? São especulações aí, mas que também não são não tem como você é, ter isso como uma explicação total e definitiva, né, do que aconteceu na noite oficial, meu caro Hélio.